12 usuários online, todo mundo está me ouvindo, né? Se alguém não estiver ouvindo, se o som estiver ruim, se o sistema começar a travar, vocês começam a falar. Todo mundo teve condição de ouvir a aula, de assistir a aula gravada que eu enviei, das obrigações alternativas e das obrigações divisíveis e indivisíveis? Vocês conseguiram assistir a aula gravada? Beleza. É verdade, Vinícius. Verdade. A gente acha que quem está de home office trabalha menos, não, acaba trabalhando mais, porque a forma de que você, tudo que você tem que fazer para a aula ficar 100%, para o seu serviço ficar 100%, acaba levando mais tempo. Vamos falar então de obrigações alternativas, tá? Obrigações alternativas são a modalidade das obrigações que permite que o devedor ou, se for o caso, o credor, escolham entre uma, de algumas ou de duas ou de mais obrigações que vão ser cumpridas. Então, diferentemente da obrigação de dar a coisa certa, que você tem que entregar uma coisa e é aquilo e pronto, tá? Diferente ainda da obrigação de dar coisa incerta, onde você só determina um gênero e uma quantidade, 10 sacas de café, né? Na obrigação alternativa você tem mais de uma prestação, então vai ser duas ou mais prestações, e você tem que escolher entre uma delas. Somente o cumprimento de uma dessas obrigações, que são as alternativas, é que vai exonerar o devedor. Ok? Bom, já que a gente está falando de obrigações alternativas, está no artigo 314, né? Que não pode o devedor ser obrigado a pagar, nem o credor obrigado a receber aquilo que não estava combinado. Então, para haver a possibilidade de se criar uma obrigação alternativa, o que é necessário acontecer? Ser previsto isso no contrato ou no que foi documento que constituiu essa obrigação. Isso tem que estar previsto anteriormente, tá? Enquanto na obrigação cumulativa você tem que dar uma coisa e outra, na alternativa você vai dar uma coisa ou outra. Iago, tá ouvindo ainda ou o áudio está travando ainda? Keila, se o seu áudio não funciona, pode ser que você não entrou na função de ouvir, tá? Tem um botão aí embaixo para você ligar o áudio, tá? Um botão que tem escrito ativar e desativar áudio. Iago, tá funcionando bem, né? Beleza. Então eu estava dizendo o seguinte, que na obrigação alternativa, gente, tudo isso vai estar mais bem explicado na aula gravada, tá? Eu estou aqui fazendo um resuminho. Quem assistiu sabe que foi tudo falado lá. Na obrigação alternativa, então, em vez de ser uma coisa e outra, por exemplo, um cavalo e um carro, vai ser um cavalo ou um carro. Significa que você tem alternativa entre as duas prestações, certo? Keila, Fabiana, voltou a funcionar seu áudio? Você está me ouvindo? Eu sou tão esperto que ela está sem áudio, eu estou tentando explicar para ela por áudio
como que ativa. Obrigado por estarem explicando aí, pessoal. Ajuda ela. Então, pessoal, estamos aqui com dois tipos diferentes de obrigações. Uma delas, cumulativa, em que você tem que pagar duas coisas. Outra, alternativa, em que você vai exercer um direito de escolha para, na hora de fazer o pagamento, pagar uma coisa ou outra. Qualquer uma dessas coisas vai poder ser objeto do direito de escolha. Agora, esse direito de escolha vai concentrar a obrigação naquela prestação. Certo? Então, todo mundo entendeu o que é obrigação alternativa? Você tem duas possibilidades e vai optar por uma coisa ou outra. Keila, tá me ouvindo então? Iago, você tá ouvindo? Beleza, Keila. Bem-vinda. Cleófas também chegou. O pessoal tá entrando. Tô vendo 22 online aqui. Sejam bem-vindos, viu, gente? Saúde para todo mundo. Que Deus abençoe todos vocês. Fala, Alan. Vinícius, todo mundo que tô vendo vocês chegando aí. Sejam bem-vindos, tá? Então a gente tá falando de obrigação alternativa. São obrigações em que a pessoa tem duas opções ou mais de prestação e tem que escolher entre uma delas para... Cuidado, hein, Flávio? Vai que isso é corona. Toma cuidado aí, se cuida. Entre uma delas, ela vai escolher para, na hora do cumprimento, ela vai cumprir aquela que ela escolheu. Essa escolha vai fazer com que a obrigação se concentre na prestação que foi escolhida. Certo? Quem tem o direito de escolha? Se não houver estipulação em contrário, o direito de escolha vai caber ao devedor. Tá certo? A mesma questão que a gente já tinha falado nas obrigações incertas, tá? Então, o direito de escolha cabe ao devedor, salvo se houver outra coisa estipulada. Então, no primeiro momento, se houver estipulação, ou se não houver estipulação, quem escolhe é o devedor. Se houver estipulação falando que é o credor, aí vai ser o credor, tá certo? Parágrafo 1º aí do 252. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Isso é óbvio, tá certo? Escolhido a coisa, tem que pagar é aquela coisa. Tem que cumprir com aquela coisa. A outra deixa de existir no âmbito daquele vínculo obrigacional. A partir do momento que você escolheu uma das coisas, a outra deixa de ser considerável para este cumprimento da obrigação, certo? Vira obrigação certa, é isso mesmo, Alan. Quando a obrigação é de prestações periódicas, a faculdade pode ser exercida a cada momento que for ser paga uma das prestações. Vamos dar um exemplo aqui. Por mês, você vai me pagar, sei lá, uma saca de milho ou R$300. Nem sei se uma saca de milho custa R$300, mas vai que seja, ok? Todo mês, no momento do pagamento, no momento da escolha, você vai escolher pagar ou uma saca de milho ou os R$300, tá certo? Então é lícito que a escolha seja feita mês a mês. Você não se vincula com uma escolha quando a prestação é sucessiva, quando você vai pagar periodicamente, tá?
No caso de haver mais de um optantes, mais de uma pessoa para escolher, não havendo acordo entre eles, quem decide é o juiz. Vai ser levado ao juízo para que o juiz decide, tá certo? E se a opção de escolha couber a terceiro, por exemplo, um árbitro, e esse terceiro desistir, não quiser escolher, também vai caber ao juiz a decisão, a menos que haja acordo entre as partes. Sempre que houver acordo, resolvido vai estar. O novo código, ele não estabeleceu, da mesma forma que o anterior, não estabeleceu prazo para exercício do direito de escolha não, viu, gente? Então, enquanto a questão está sendo levada extrajudicialmente, não tem prazo. Obviamente, precisa ser antes do momento do pagamento, para que o devedor providencie o pagamento da coisa certa. Se, por exemplo, se o direito de escolha couber ao credor, se for estipulado que cabe ao credor, o credor tem que informar ao devedor antes do pagamento tempo suficiente para que ele providencie a entrega da coisa correta, né? Mas não tem prazo estipulado. Aí vai valer a boa-fé contratual, o bom senso, né? Para que as partes escolham, realizem a escolha em tempo hábil para que seja cumprido de forma satisfatória. Bom, no artigo 800 do CPC, tem a estipulação de um prazo de 10 dias, mas esse prazo é no caso de processo. Então, por exemplo, se a escolha cabe ao devedor e ele não escolhe, não cumpre, etc., o credor entra na justiça falando, olha, ele não escolheu até hoje. Cita ele e dá a ele o prazo para ele exercer o direito de escolha dele, porque afinal de contas, eu tenho que ter expectativa do que eu vou receber, eu tenho o direito de saber o que eu vou receber, eu tenho o direito de não ser surpreendido. E aí o juiz vai citar o devedor para realizar a opção no prazo de 10 dias. Se ele não faz isso no prazo, devolve-se para o credor o direito de escolher. A escolha vai ser indicada na petição inicial da execução quando couber o credor exercer. Então, se o credor tem que exercer a escolha, né, ainda que ele tenha antes notificado o devedor, ele vai indicar qual escolha que ele fez no bojo da petição inicial, do processo de execução do contrato, para que o juiz saiba qual objeto que ele está executando. E para que o credor também saiba qual que ele escolheu para poder fazer o pagamento da coisa certa. Todo mundo entendendo até aqui? Ninguém tem dúvida de nada, não? Beleza. Hoje o sistema está funcionando bonitinho. Graças a Deus. Até agora, ninguém fala nada para não dar zica. Keila, se tá cortando... Eu tô salvando aqui, tá, o Alan? Eu tô gravando a aula aqui sim, ok? Esse sistema do pincel atômico ainda não tem a função de gravar, mas eu tenho um programa aqui no meu computador que grava a aula e eu vou gravar essa aula e mandar para vocês. Aí o áudio vai ficar filezão, tá bom? E essa questão de cortar um pouco o áudio é um dos problemas da interação ao vivo aqui, né? Infelizmente, acaba acontecendo porque, por mais que a gente queira, a tecnologia ainda não está tão evoluída assim. Vamos lá. Se o credor tiver o direito de escolha e não fizer no prazo estabelecido no contrato, o devedor vai propor uma ação que se chama consignação em pagamento. Ação consignatória. Ele vai, primeiro, pedir a citação do credor para exercer seu direito de escolha, para que ele deposite a coisa correta. Se o credor não escolher a coisa no prazo que o juiz determinar, aí ele perde o direito de escolha e aí quem vai escolher é o devedor, tá ok?
Concentração é o fenômeno jurídico que ocorre após a realização da escolha. O que significa quando a gente diz que houve a concentração? Concentração significa que a obrigação, igual o Alan falou, vira de entregar a coisa certa. A prestação se concentra somente na coisa, objeto da escolha. Enquanto não for feita a notificação da outra pessoa, enquanto não for comunicada a outra pessoa a escolha, essa escolha pode, é como se não existisse, ela pode ser alterada livremente, tá? Mas após a comunicação, não tem como mais alterar a escolha, a menos que haja acordo entre as partes, tá ok? O contrato vai ter que estabelecer o prazo para o exercício do direito de escolha. Se o contrato não falar nada, como a lei não fala, aí, quando o credor quiser que o devedor exerça o seu direito de escolha, ou vice-versa, se o direito couber ao credor e o devedor quiser que ele exerça, vai ter que ser feita uma notificação extrajudicial, pelo menos, tá? Tem que notificar o cara para que ele exerça o direito de escolha para que seja cumprida a obrigação. Uma vez concentrada a obrigação em uma das coisas, as demais ficam liberadas, ok? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, agora sim. Então, feita a escolha, cientificada a escolha, as demais coisas vão se liberar e mais nada vai ter que ser pago, certo? Então, a partir do momento da concentração, libera as outras obrigações. Bom, agora vamos falar da impossibilidade de alguma prestação. Se a impossibilidade é material, o que aconteceu? Uma das coisas se perdeu, se destruiu, tornou impossível de se cumprir. Ou, por exemplo, você se comprometeu a adquirir determinada coisa e entregar para a pessoa, mas essa pessoa essa coisa não se fabrica mais. Uma vez eu formei na 8ª série, o meu então padrinho me deu uma calculadora simplesinha, deu com o coração, ele tinha condições financeiras limitadas, ele me deu uma calculadora. Ele prometeu que quando eu me formasse na faculdade eu ganharia um computador, certo? Infelizmente ele faleceu antes, né? Então não teve como cumprir a promessa dele. Mas vamos supor que quando eu me formasse lá na frente, este computador não fosse mais vendido, não tivesse mais o computador. Aquela obrigação que a pessoa está assumindo, ela não é possível de ser cumprida. Então é uma das hipóteses, né? Outra hipótese é a possibilidade que existe de se perder o bem, né? Que ia ser objeto da prestação. Então, a impossibilidade material indica o quê? Que houve uma impossibilidade que impede o cumprimento daquela prestação. Se uma das coisas se perdeu, concentração automática na outra, tá certo? Então eu tenho duas opções, duas alternativas. Uma das coisas se perde, concentração automática na outra. Se as duas se perdem, o que vai acontecer? Resolve-se a obrigação. Se houver culpa do devedor, vamos ver aqui no próximo slide essa hipótese. Se houver culpa do devedor, vai haver obrigação de pagar perdas e danos com a perda das duas prestações. Ok? Agora, se houver culpa, deixa eu falar só antes da impossibilidade jurídica, depois a gente fala da culpa.
Eu falei da impossibilidade física, se a impossibilidade for física ou material, não tem o que dizer, vai ter concentração automática no outro, ou vai ter a resolução da obrigação se perderem os dois. Agora, se a impossibilidade for jurídica porque um dos objetos da obrigação é ilícito, imagine que você estabeleceu uma obrigação alternativa que dizia que o Vinícius prometeu para o Alan que ele iria ou dar uma surra no Cleófas, tá? Ou pagar R$ 1.500. Pagar R$ 1.500 é uma prestação lícita. Dar uma surra no Cleófas é ilícito. Essa ilicitude de uma das prestações, ela torna inválida toda a obrigação. Ok? Nesse caso, não vai perecer só a alternativa ilícita, não. Vai perecer todo o vínculo. Né? Vai manchar aí de ilicitude todo o vínculo e o objeto sendo ilícito. Vocês lembram lá do plano da validade do artigo 104 do Código Civil, que vocês viram no semestre anterior? Pois bem, havendo a ilicitude de um dos objetos, todo o vínculo se desfaz por causa da ilicitude, invalidado o objeto. Tá certo? Bom, se a impossibilidade jurídica não é por ato ilícito, não é porque um dos objetos é ilícito, ou simplesmente uma impossibilidade jurídica. Por exemplo, um dos bens, uma das prestações sofreu uma restrição judicial, o juiz penhorou um dos bens. Aí, a outra ainda vale, concentra na outra. Tudo bem? Continua manifestando aí no chat vocês, para eu saber que tá todo mundo vivo aí. Beleza. Tá, joia. Ô Vinícius e Alan, vocês não vão bater no Cleófas não, tá? No Cleófas. Era só um exemplo. Tá certo. Bom, se não há culpa do devedor, simplesmente concentra a obrigação na outra, tá? Então, houve perecimento de uma das escolhas, a culpa não é do devedor, concentrou a dívida na outra, eu vou cumprir a outra. Agora, se o se o direito de escolha é do devedor, mesmo que a culpa seja dele no perecimento de um dos objetos, ele não podia escolher, basta que ele escolha o outro. Ele não vai ter que pagar perdas e danos, não. Tudo bem? Então, se eu posso escrever, se eu posso cumprir a obrigação pagando uma moto ou um carro, a moto incendiou-se, pegou fogo, eu posso simplesmente escolher o carro. Sem problema nenhum, não vou ser obrigado a pagar perdas e danos se o direito de escolha era meu, tá? Aí, mesmo que o perecimento decorra de culpa do devedor, competindo a ele a escolha. Se a escolha competir a ele, ele concentra essa escolha na prestação remanescente e aí, escolhendo a prestação remanescente, não vai ter que pagar nada. Tudo bem? Bom, se a escolha cabia ao credor, aí o problema fica um pouco mais complexo. Vamos lá. Se a impossibilidade for de todas as prestações, sem culpa do devedor, então aqui, importante, sem culpa do devedor. Impossibilidade de todas as prestações, sem culpa do devedor. Extingue-se a obrigação. Como que se extingue-se a obrigação? Porque não tem mais objeto. Todas as prestações que tinha acabaram. E não tem culpa de ninguém, nesse caso. Sem culpa do devedor. O que tem que analisar aqui é o seguinte. Houve algum pagamento adiantado por parte do credor? Se houve, tem que devolver. Tem que restabelecer as partes ao status quo ante.
Estão lembrados do que eu falei na aula anterior? Então, quando eu digo resolve-se obrigação ou extingue-se obrigação, só acontece essa extinção com a devolução das partes ao status quo ante. Tá? Se não houve pagamento nenhum, aí não tem que haver pagamento de ninguém para ninguém. Agora, se houve algum adiantamento, esse adiantamento tem que ser devolvido com correção monetária. Certinho? Então tá, vamos continuar. Se houver culpa do devedor e a escolha cabe a ele, tá? Ele fica obrigado a pagar o valor do que foi, por último, impossibilitado. Olha só. Como assim, professor? Vamos lá. As duas se perderam, tá? Se as duas se perderam, com a perda da primeira, concentrou-se automaticamente na outra, certo? E com a perda da outra, não sobrou nada, aí, como com a concentração automática na outra tornou-se obrigação da coisa certa, a solução vai ser com a perda do objeto da obrigação de dar coisa certa. Isso só vai ter que ser pago, gente, se o credor já tiver pago a parte dele do contrato. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu estou comprando uma casa, tá? Parte do pagamento da casa ficou combinado que seria dado um carro de 20 mil. A casa vale 200 mil, eu vou dar 180 mil em dinheiro, mais um carro de 20 mil, ok? A casa já está no meu nome, já foi colocado no meu nome, falta só entregar o carro. Na hora que eu vou entregar o carro, eu percebo que o carro pegou fogo de madrugada. Sobrou nada. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que pagar o valor do carro para continuar com a casa, certo? Se eu não quiser devolver as partes ao estado anterior, que é devolver a casa para ele e pegar o dinheiro de volta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o valor do carro. Aí eu me obrigo por entregar o valor do carro. Agora, se eu estiver apenas vendendo o carro, basta ele não me dar o dinheiro. Fica tudo certo. Se a culpa do incêndio é minha, eu tenho que indenizar por perdas e danos se ele sofrer algum. Por exemplo, os juros do dinheiro, do investimento que ele teria caso ele recebesse o dinheiro ou o carro para poder vender no dia certo. Agora, se a escolha cabe ao credor, o fato de um objeto ter perecido não tira dele esse poder de escolha, ele ainda pode escolher. Ok? Então aí, como ele ainda vai poder escolher, eu quero aquele que se perdeu lá, não quero o outro, não. Se você quer aquele, você vai receber o valor em dinheiro, mais as perdas e danos, se a culpa for do devedor, tá bom? Bom, até aqui alguma dúvida? Obrigado, beleza. Quem já deve ter assistido a aula aí gravada, aí é que não deve estar com dúvida mesmo. Agora que eu vi a Thalia tá aí, Sabrina também, beleza. Keila. Artigo 254, 255 e 256 não são nada mais do que o que eu acabei de falar, só que a matéria no código. Então, depois vocês vão ler com calma, não vou ficar lendo artigo, repetindo coisa aqui para vocês. Na aula gravada, isso já está bem claro lá. Vamos para o próximo, vamos em frente. Isso é só uma revisão. Para quem não assistiu a aula ao vivo, a gravada ainda, tenta assistir antes, vou tentar mandar sempre, no mínimo 2, 3 dias antes essa aula gravada. O material já vai estar lá, mas a gravação eu vou tentar mandar sempre uns dias antes. Preciso escutar pelo menos à noite, lá na hora de dormir, dar uma escutadinha. Tá certo? Obrigação facultativa é um tipo especial, uma espécie sui generis de obrigação alternativa. Nessa obrigação facultativa, dá-se ao devedor uma opção extra, né? Ele tem que pagar uma coisa só, a obrigação gira entre uma coisa certa, tá? A obrigação é de pagar coisa certa, então não tem aqui alternativa nenhuma, né? Eu tenho que pagar um carro, mas se eu quiser, eu, devedor,
eu posso pagar o valor do carro em dinheiro pela tabela FIP. Isso é um exemplo, tá? Pode ser qualquer outra prestação. Nesse caso, o credor não tem direito algum a exigir nada que não seja o carro. Quem tem a opção de pagar outra coisa sou eu. Então vamos pensar em um outro exemplo aqui que não seja dinheiro para ficar mais fácil de visualizar. Eu estabeleço uma obrigação facultativa em que eu posso, caso queira, em vez do carro Fiat Palio ano 2006, pagar uma motocicleta, sei lá, o que é uma motocicleta que vale uns 12 mil reais? Uma motocicleta X de 12 mil reais no lugar. Então eu tenho uma opção de pagar a motocicleta, CG Fan. Aí o Alan tá ajudando aí. A opção de pagar a motocicleta. Mas a obrigação principal é de pagar o carro. Isso significa o quê? O credor pode querer a motocicleta? Não. Ele tem que ficar quietinho no lugar dele. A ele não foi dado direito de escolher nada. Ok? A mim é dado o direito de escolha. Se eu quiser, eu posso dar a moto no lugar do carro. Tá? Quem decide, na verdade, não sou eu. É a minha esposa. Porque vocês sabem que quem manda em casa é a mulher, né? Tô brincando, mas o que acontece? A gente vai se desonerar, o devedor vai se desonerar se ele pagar qualquer uma das duas. Ele escolhe se quer pagar a obrigação principal ou a obrigação facultativa. Entretanto, se a coisa principal perece, não tem concentração na facultativa, não. Certo? Se a coisa principal perece sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Com culpa do devedor, resolve-se a obrigação com perdas e danos. Ok? Bruno Raiz chegou agora, né, Bruno? Como é que a gente percebe que o menino chegou atrasado? Ele faz uma pergunta aí que denuncia, né? Seja bem-vindo, viu, Bruno? O que acontece? Perdeu-se o objeto da obrigação principal, então, resolve-se a obrigação com perdas e danos se for culpa do devedor, sem perdas e danos se não for culpa de ninguém. E a prestação facultativa, se ela se perder, nada acontece. Você vai ter que cumprir a obrigação principal do mesmo jeito. Porque, para falar a verdade, ela nem era objeto da prestação. Ela era apenas uma faculdade, uma opção que o devedor tinha. Tá certo? Então, se pereceu a obrigação facultativa, ou seja, a prestação facultativa, vale ainda a principal e o devedor vai ter que pagar a principal. Se pereceu a principal, resolve-se a obrigação e a facultativa não tem nada com isso. Eu acho que eu já falei tudo que tinha para falar sobre a obrigação facultativa. Sim. Alguma dúvida sobre obrigações alternativas e facultativas? Sem dúvida, né? Beleza. Divisíveis e indivisíveis. Essas obrigações realmente são facinhas de entender, tá, gente? Então, graças a Deus, a matéria tá bem tranquila. Não, Alan, né? Não é a mesma aula. Na verdade, é a mesma aula, são os mesmos slides que estão gravados. Lá eu estou dando aula mesmo, explicando cada pontinho, tintim por tintim. Aqui eu estou só relembrando, tá? Corrido, vapt-vupt. Aqui em menos de uma hora eu termino esses 2 slides de fazer revisão. Lá não, lá é quase 1 hora para cada aula, tá? Tem quase 2 horas de aula gravada lá, tá certo? E
o que acontece? Eu estou mantendo essa conduta, pode parecer que é 2 trabalhos, retrabalho, mas é a garantia de que vocês vão ter qualidade na questão de vocês aí, nas aulas de vocês. Então lá eu gravo preocupado com a qualidade. Ficou ruim, eu apago, tá? Desse jeito. Aqui não, aqui é ao vivo, é informal, é bate-papo. Eu dou uma revisada no conteúdo, o que vocês não entenderem, eu explico com mais carinho. O que vocês entenderam, a gente já corre para frente e vai funcionar até assim. Flávia está perguntando até que horas que vai, até acabar, né? Até acabar. Quando a gente acabar aqui e vocês não quiserem fazer perguntas mais, a gente pode simplesmente... Aí eu abro o áudio de todo mundo, a gente abre a câmera também, se vocês quiserem, para todo mundo se ver, dar um oi, e aí a gente vê o que o sistema aguenta de loucura que a gente vai fazer aí. Obrigações divisíveis e indivisíveis, tá? É o último capítulo que eu enviei. Vamos lá. Obrigação divisível, ela vai ocorrer quando houver um objeto que seja divisível. Então, se a coisa a ser paga é indivisível, não é divisível, não é possível tornar essa obrigação divisível. Você não tem como pagar um cavalo metade para uma pessoa e outra metade para outra pessoa, cortando o cavalo ao meio, porque ele morre, ok? Um carro, a mesma coisa. Você pega lá um maçarico de plasma, corta um carro no meio, você vai ter 2 metades de sucata, porque não vai valer nada nenhum dos 2 pedaços, certo? Então é assim que funciona. Com a mesma coisa, por exemplo, um diamante gigante, grande, né, de 50 quilates. Se você cortar esse diamante em 10 diamantes de 5 quilates, esses 10 não vai valer nem perto do valor do grandão que existia antes, tá certo? Então, se houver mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos forem os credores ou devedores. Está no artigo 257 do Código Civil. Tá? Então, o que acontece? Se há mais de um credor ou mais de um devedor, ok? E o objeto da prestação, a coisa que tem que ser dada, entregue, é divisível, presume-se que está dividido, ok? Quando eu peço para vocês fazerem um estudo dirigido para mim, vocês têm obrigação divisível? Não, vocês têm obrigação de entregar um trabalho inteiro. Então eu não vou cobrar do Alan, do Vinícius e do Pedro só a parte deles. Eu vou cobrar o trabalho inteiro, porque aí é indivisível. Agora, se vocês se obrigassem a pagar R$10 cada um para ajudar num lanche comunitário que a gente fosse fazer, eu vou cobrar R$10 de cada pessoa para comprar a comidinha lá que vai levar no lanche. Essa obrigação é divisível, certo? Então, se o objeto da prestação é divisível, presume-se que cada um só vai ter que pagar a sua parte. A obrigação vai ser indivisível quando a prestação tiver por objeto uma coisa ou um fato que não dá para dividir. Pela natureza, por exemplo, cavalo, você não consegue dividir um cavalo, né? Como é que você vai dividir sem matar? Não tem jeito. Relógio, como é que você vai dividir um relógio em 2? Você vai ter um monte de peças inúteis, ok? Ou então por um motivo de ordem econômica. Imaginem vocês um diamante todo picadinho, virado pó, perdeu o valor, tá? Então não é porque eu não quero que divida, porque se eu e o Ala temos, nós dois juntos, em condomínio, um diamante bruto, perdão, um diamante grande, gigante, é melhor que a gente venda esse diamante gigante, divida o dinheiro, do que pegue esse diamante, corte no meio e fique cada um com um pedaço. Nós vamos ter um grande prejuízo se a gente fizer isso. Ok? Bom, a obrigação,
ela é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa que é indivisível por natureza, por razão econômica, foi o exemplo do diamante que eu falei, ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Se houve uma indivisibilidade que foi uma razão desse negócio jurídico, se as pessoas tinham a intenção de manter aquela coisa indivisa, aí a coisa não vai poder se dividir, tá certo? E divisível é tudo o que puder ser divisível sem perda da substância, do valor ou sem descumprimento da vontade das partes. Então aqui tem um exemplinho que está falando o seguinte: se duas pessoas devem 200 mil reais a um determinado credor, se não se estipulou solidariedade nessa obrigação, a gente vai falar de obrigação solidária depois, tá? É só um spoilerzinho. Se não foi estipulado solidariedade nessa obrigação, dinheiro é divisível? Sim. Dá para você dividir o dinheiro entre os dois. Então, presume-se que cada um tem que pagar só 100 mil. Tá certo? Vamos lá. Isso aqui eu já tinha falado. São só exemplos. Vamos seguir em frente. Além da natureza das coisas, que é a indivisibilidade natural, a indivisibilidade do objeto ela pode se dar pela lei. Vocês imaginam, por exemplo, uma obrigação de pagar alimentos, que é intuito personae, né? Que é, na verdade, essa intuito família, não intuito personae, perdão, confundi aqui. Se tem uma dívida de alimentos de um pai para 3 filhos, não quer dizer que vai ser 1/3 para cada filho, né? Se aquele pai se obrigou a pagar, sei lá, 45% do salário dele, sendo 15% para cada menino, não vai ser considerado o percentual individual. A lei fala que é necessário unificar a dívida de alimentos, por quê? É intuito família? Por quê? É para a família, é para o sustento de todos os filhos, né? Tem muita despesa que não tem como dividir. É uma conta de luz para todo mundo na casa, uma conta de internet para todo mundo na casa, ok? Uma conta de água para todo mundo na casa. Não tem como ficar dividindo o que cada filho usou para você pagar com o dinheiro da pensão daquele menino. Então a lei determina que o valor dos alimentos é indivisível. Outra questão que é indivisível, servidões prediais. Vocês vão aprender servidões lá no 5º período. Só para dar um spoiler para quem não sabe o que é servidão. Servidão é um direito real sobre coisa dos outros, tá? É um direito que é constituído sobre o prédio, em que um prédio dominante ele tem para si uma vantagem que é dada pelo prédio serviente. E aquele prédio serviente tem que beneficiar esse prédio dominante no que foi estabelecido no contrato. Lógico que isso é mediante indenização, viu, gente? Tem pagamento para isso. Então, essa servidão ela pode durar para sempre, dependendo da ocasião, do caso. Tá? E ela segue o prédio. Então, eu comprei um prédio que tem que é serviente e tem uma servidão lá, por exemplo, de uso de água ou de uma servidão de passagem, eu tenho que tolerar, tá? Não importa se eu não participei da constituição da servidão, ela segue o prédio. Isso aí vocês vão aprender no 5º período, foi só para explicar do que eu estou falando, tá bom? Bom, e ainda, além da natureza e da lei, pode ser por vontade das partes. Por exemplo, Tício e Mévio estão celebrando um contrato, eles estabelecem que determinado objeto é indivisível e por causa daquele contrato, a obrigação vai ser considerada indivisível também. Aí não tem como dividir, tá certo? A mais frequente é a natural, é óbvio, né? É normal que seja, porque não é sempre que as pessoas vão ter a iniciativa de colocar no contrato a indivisibilidade de alguma coisa,
E, além disso, a lei só intervém em questões pontuais, ela não vai ficar interferindo na autonomia privada das pessoas. Tá, isso aqui é só exemplo do que eu já tinha explicado. Vamos seguir. Indivisibilidade em relação às várias modalidades das obrigações. A primeira delas é a de dar coisa certa. Como a coisa é certa, a obrigação vai ser divisível ou não, se a coisa certa que a gente está falando for divisível ou não. Tá? Então, por exemplo, se a obrigação de dar a coisa certa é uma obrigação de dar dinheiro, divisível. Se é de dar um cavalo, um cachorrinho, etc., um carro, uma moeda rara, um diamante, etc., indivisível. Ok? As obrigações de dar coisa fungível, como dinheiro, são sempre divisíveis. Porém, sempre lembrando que o objeto da obrigação, se ele for uma coisa indivisível, embora fungível, vai ser considerada indivisível, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver obrigação de entregar 10 semoventes ou 10 bois, eu disse quais bois? Não. Se eu não disse quais bois, são 10 quaisquer bois, ok? Obrigação de dar coisa incerta aí, né? Como é incerta, é fungível. Morreu um boi, eu posso dar outro, ok? Se eu posso dar outro, são possíveis de dividir. Por exemplo, eu quero fracionar essa obrigação pagando um boi por mês. Somos 2 devedores e cada um quer dar 5 bois em vez de um só dar 10. É isso, tá certo? Depende do objeto ser divisível. As obrigações de restituir, em regra, são indivisíveis. Por que são indivisíveis? Se você tem que devolver tudo que você pegou emprestado e não parte daquilo, ok? A menos que você tenha permissão do dono para devolver em partes. Mas aí, normalmente, a obrigação de devolver, de restituir, são indivisíveis. Isso não é 100% dos casos, não, tá, gente? Dependendo da hipótese, tá? Por isso que quando o autor fala aí, ele fala em regra, ok? A obrigação de fazer, ela depende também do objeto. Se é a obrigação de construir um poste, uma estátua, é indivisível. Não é uma estátua? Meia estátua não vale absolutamente nada, né? Não. O que acontece? A divisão é da obrigação, Alan. O Alan está perguntando aqui, ó. A divisão pode ser tanto de objetos quanto de sujeitos? Não. O que acontece? A divisibilidade é do objeto da obrigação, é da prestação. Vamos lá. Só é relevante saber se algo é divisível ou não se tiver multiplicidade de sujeitos. Se tem 2 credores, para que eu quero que a obrigação seja divisível? Para pagar metade para um e metade para outro, ok? Se tem 2 devedores, para que eu quero que a obrigação seja divisível? Para um devedor pagar metade e o outro devedor pagar metade. Tá? Então, só é relevante discutir sobre divisibilidade e indivisibilidade se tiver multiplicidade de sujeitos em um dos polos, ou o polo ativo ou o polo passivo da obrigação. Agora, só é possível ser divisível a prestação que tiver objeto, a coisa, divisível. Então, não tem como um devedor entregar meio cavalo e outro devedor entregar meio cavalo. Da mesma forma que também não tem como eu entregar meio cavalo para um credor e outro meio cavalo para outro credor. Eu vou entregar o cavalo inteiro para um dos dois ou para os dois em conjunto, tá? E eles se viram lá para cada um pagar a parte do outro lá. Tudo bem? Não tem como dividir essa prestação. Essa é a questão. A divisibilidade é do objeto da prestação. Mas ela só é relevante quando tem multiplicidade de sujeitos. Entendeu? Dá um sim para mim se tiver entendido. Beleza. Vinícius, você tinha feito aí
uma pergunta, objeto impossível. Não entendi o que você quis perguntar. Você quer perguntar de novo? Dos slides anterior. Quer que eu volte? Tá. A divisão do cavalo é impossível. Esse objeto é impossível de ser dividido. Ok? Se esse objeto se perder, o cumprimento da obrigação se torna impossível. Aí, cada devedor vai ter que arcar com sua culpa. Vamos lá, vou chegar nesse ponto ainda, tá? Então, vamos lá. Obrigação de fazer, se o objeto pode ser fracionado, pode ser divisível. Por exemplo, a obrigação de fazer 2 estátuas. Se eu tenho 2 escultores que são os devedores, cada um pode fazer uma, não pode? Sem problema nenhum. Se eu tenho que fazer 2 estátuas para 2 irmãos, cada um pode receber uma, não pode? Sem problema nenhum. Tá? Então, a obrigação de fazer ela se torna divisível na medida que o objeto dela, da prestação, se torna divisível. Se a obrigação de fazer tiver por objeto uma promessa, deu uma zoeira aqui que alguém está abrindo a garagem lá embaixo, mas já passou. Se a obrigação de fazer tiver objeto uma promessa, vocês lembram daquela hipótese que a gente falou em sala de aula? Eu tenho que conceder uma escritura de compra e venda, fiz um contrato de compromisso de compra e venda e prometi, quando recebesse o dinheiro, fazer a promessa de compra e venda. Fazer a promessa não, conceder a escritura, outorgar a escritura. Bom, é possível ser divisível? Sim. Por exemplo, responde aí para mim, vocês acham que uma casa é divisível ou indivisível? O Vinícius, para não ter medo de errar, respondeu depende. Isso aí, ficou no muro. O que acontece? Boa, Ana. É isso mesmo. A casa é divisível. É possível o João vender 1/3 da casa dele. Vocês já viram isso em terreno, na roça, né? O cara quer vender um pedaço, ele não quer vender tudo. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai outorgar a escritura só da parte que ele está vendendo. Então, essa obrigação pode ser divisível sim, tá certo? Então, obrigação de fazer, tiver um negócio que envolva promessa, a divisibilidade ou não será aferida em função do direito em que se refere. Ok? Então, se a transferência for de um direito indivisível, será indivisível. Se for de um direito que é divisível, vai ser divisível. Obrigações negativas ou de não fazer normalmente são indivisíveis, exceto que se a obrigação de não fazer se refira a vários objetos e aí é uma obrigação de não fazer um monte de coisa e aí você pode fazer uma ou não fazer mais de uma, etc. Tá? Então, nesse caso, normalmente, por que ela é indivisível? Porque basta você fazer qualquer uma das coisas que já está descumprida a obrigação. Né? Então, por exemplo, eu me obriguei a não construir. O primeiro tijolo que eu levantar já está descumprida a obrigação toda, não está descumprido um pedacinho da obrigação. Não era para eu construir nada. Ok? As obrigações alternativas e as de dar coisa incerta, normalmente elas são indivisíveis. Por que elas são indivisíveis? É porque como que você pode falar que é divisível algo que você nem sabe o que é ainda? Então, enquanto não houver a concentração, ou seja, a escolha do objeto que vai ser objeto da prestação, um dos 2 ou 3 da obrigação alternativa, ou um do gênero e quantidade da obrigação de dar coisa incerta, enquanto não houver a concentração, não dá para dizer
que é divisível, porque você não sabe o que é, né? Você não sabe, né, o que foi concentrado. Depois da concentração, aí pode vir a se tornar divisível. Bom, efeitos da divisibilidade e da indivisibilidade da prestação. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor, sendo a obrigação divisível, qual que é o efeito? Presume-se dividida, ok? Então, no artigo 257, a causa é mais de um credor ou mais de um devedor e prestação divisível. Isso é a causa. Qual que é o efeito? Presunção de divisão da prestação para cada credor ou cada devedor pagar só a sua parte ou receber só a sua parte. 259. Havendo dois ou mais devedores, a prestação for indivisível, cada um é obrigado pela dívida toda. Aqui eu estou falando de indivisibilidade, eu ainda não estou falando de solidariedade, embora na solidariedade isso aconteça, tá? Mas aqui eu estou falando de indivisibilidade, tá bom? O devedor que pagar a dívida toda, por exemplo, eu e o Alan fizemos o compromisso de pagar ao Matheus um cavalo vivo. Cavalo não, que eu já dei muito exemplo de cavalo. Uma anta viva, tá? Eu tenho como ser cobrado. Você não quer a anta, não? Fala o que você quer, então, que eu coloco no exemplo. Um porquinho. Tem jeito de eu dar um Opala, tá joia? Um Opala. Então tá bom. Eu e o Alan temos que entregar ao Matheus um Opala. Tem como eu entregar da metade para frente do Opala e o Alan separadamente entregar da metade para trás? Não vale nada, né? Ok. Se é impossível, qualquer um de nós, ou eu ou o Alan, podemos ser cobrados pela dívida toda, tá certo? Se eu entregar o Opala, eu tenho um crédito com o Alan de meio Opala, tá certo? O devedor ou os devedores se desobrigarão pagando a todos os credores conjuntamente, se houver mais de um credor, né? Ou pagando a um, dando este credor caução de ratificação dos outros credores, ou seja, garante que os outros credores concordam que ele seja o recebedor e ele assume o risco de não concordarem os outros credores, certo? Ele assume a responsabilidade para com esses outros credores, de pagar a parte deles. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aqui? Se tiver dúvida, pode perguntar. E aí agora a gente vai falar do 261, 262. Se só um dos credores receber a prestação por inteiro, os outros terão o direito de exigir dele, em dinheiro, a parte deles. Se só um dos credores remitir a dívida, vou sublinhar essa palavra porque ela é importante. Quem já assistiu a aula gravada, viu a ladainha que eu rezei em cima dessa palavra, tá? Se só um dos credores remitir a dívida, remitir aqui, nesse sentido, é perdoar, tá? Se algum dos credores perdoou a dívida, os outros credores não são obrigados a perdoar a parte deles, não. Então, você só ficou livre da sua parte. O Clóvis Bevilacqua dá um exemplo sensacional. Com cavalo. Né? Quem está cansado de cavalo aí, é mais um exemplo com cavalo. Imagine que 3 pessoas têm um crédito de um cavalo e eu tenho que pagar esse cavalo para essas 3 pessoas. Ok? Só que um deles é parça, ficou com dó de mim, é rico, não precisa da grana, né? Fez uma boa ação de Natal, virou para mim e falou: "Senhor Léo, vem cá que eu vou te dar um documento." Nesse documento, ele me dá um documento de remissão de dívida, ou seja, perdoando a dívida. E aí,
Ele fala comigo, você não precisa pagar para mim mais. Eu falei, beleza, velho, muito obrigado, felizão, ó, tamo junto, parceiro. Os outros dois não perdoaram coisíssima nenhuma e vão me cobrar o cavalo. Quando eles vierem cobrar o cavalo, o que vai acontecer? Eles vão ter que me passar R$1.000, que é o dinheiro da parte que o cara perdoou, para poder levar o cavalo de 3.000 inteiro. Se eles não me derem esse direito, eles não têm direito se eles não me derem esse dinheiro, eles não têm direito de levar o cavalo inteiro. Lembra daquilo que eu falei? Exceção do contrato não cumprido, exceptio non adimplente contractus, ou seja, eles não me pagam a parte deles, eu não sou obrigado a pagar a minha parte, a gente vai resolver essa questão na justiça. E aí, eventualmente, a obrigação converter-se-ia em perdas e danos, eu ia acabar pagando só R$2.000 a eles, em vez do cavalo de 3.000. Tá certo? Ah, voltando. Deixa eu voltar aqui, porque eu esqueci, eu sublinhei a palavra para lembrar e esqueci de falar. Remitir, verbo remitir, se refere a perdão, tá? Remissão com 2 S's, ok? O substantivo relativo a esse verbo remitir é a remissão com 2 S's. Verbo remeter, remissão também com 2 S's. Significa destinar a. Então, índice alfabeto remissivo significa que é do verbo remeter. Ele está remetendo o leitor a um ponto do livro. Quando você fala assim, vou remeter uma carta para minha namorada. Então, estou remetendo essa carta para minha namorada, estou enviando a carta, destinando a carta à minha namorada. Ok? Então, verbo remitir, remissão com 2 S's, perdão. Verbo remeter, remissão com 2 S's, perdão. Perdão não. Destinar a. Remeter é destinar a alguém ou a algum lugar. E o verbo remir? O verbo remir é recuperar, resgatar algo, tá? Então, obter de volta aquilo que você não tinha em seu poder, tá? No direito brasileiro isso é relevante quando o juiz penhorou, por exemplo, o Opala do Mateus, tá? Esse Opala que é o xodó da vida do Mateus. Mateus ficou devendo na praça e o juiz foi lá e pegou o Opala dele, né? O que fez? Penhorou o Opala. Mateus fica doido, arruma grana para pagar os credores daquele processo e vai lá remir a dívida, ou seja, remir o bem, na verdade, não é remir a dívida, remir o bem. Ele vai lá recuperar, né, obter de volta o seu Opala, depositando em juízo o valor em dinheiro. É muito melhor para a justiça ter o valor em dinheiro do que ter um Opala. Né? Para vender um Opala, você tem que arrumar comprador, embora para Opala você acha fácil. Mas um carro é menos valioso que o valor dele em dinheiro. Porque vai dar trabalho vender aquele carro judicialmente, né? Vai ter que fazer leilão, etc. Então, antes do leilão, o Mateus foi lá e remiu, ou seja, recuperou o seu Opala. Esse verbo remir significa recuperar e a remissão, nesse caso, é com C cedilha, tá? Então, quando vocês virem remissão escrito com C cedilha, não é que está errado, não. É que ela é do verbo remir. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Por que eu rezei essa ladainha aqui? Que eu estava lendo o livro do Carlos Roberto lá, e o Carlos Roberto, querendo dizer remitir, escreveu remir, tá? Ele errou. Vocês vão ver lá na hora que vocês estiverem lendo a matéria no livro dele, que tem um baita de um remir lá, explicando esse artigo 262. Não é remir, é remitir, tá? Beleza, vamos seguir em frente agora. Perda da indivisibilidade, que é o artigo 263. Se tem um bem que é objeto de uma prestação, que ele é indivisível, e esse bem se perde, convertendo-se a obrigação em perdas e danos, ou em uma prestação em dinheiro, o que vai acontecer? Perdeu a indivisibilidade. Então vamos supor que eu
e o Alan nos comprometemos a pagar para o Matheus um Opala como parte do pagamento da casa do Matheus que foi vendida para a gente. A gente está montando um escritório de advocacia juntos, eu e o Alan, tá? Compramos uma casa para esse escritório funcionar nessa casa. E aí a gente tem esse Opala e resolveu dar o Opala, porque Matheus sempre quis ter o Opala. Só que na véspera da entrega do Opala, pegou fogo no Opala. Matheus até parou de bater o coração dele ali agora. A casa, ela vai poder continuar sendo nossa? Sim. Só que a obrigação de pagar de dar o Opala se transforma em obrigação de dar dinheiro, um valor correspondente em dinheiro. Tá certo? A partir desse momento, se o Opala pertencia a mim e ao Alan, cada um de nós vai ter que dar apenas metade do dinheiro, porque houve perda da indivisibilidade. O Opala era indivisível, o dinheiro não é. Tá certo? É isso que diz o artigo 263 do Código Civil. Parágrafo 1º. Se a culpa do fogo no Opala for minha e do Alan, nós dois responderemos pelas perdas e danos. Se a culpa for só do Alan, só ele vai pagar. Tudo bem? Bom, pessoal, slide era isso. Pera, pergunta, faz a pergunta aí. Deixa eu liberar aqui o microfone de vocês agora. Deixa eu ver aqui, compartilhar, tal. Microfone. Quem quiser falar agora pode liberar seu microfone e falar por áudio, se quiser. Claro que pode, Alan. Claro que pode. Tá? Desde que o bem indivisível pertença aos dois, eles podem ser devedores. Você e sua esposa não podem ter juntos um carro, casa, etc. Tudo isso, tá? Ótima revisão, Chain. Gostaram? Quem tá falando? Vinícius. Ô, Vinícius, fico feliz que você gostou, meu querido. Thalia tá falando aqui, adorei também. Beleza. Ó, é um prazer estar com vocês online, tá? Graças a Deus que existem essas alternativas. Isso realmente é uma graça que a gente tem hoje, que a tecnologia permite a gente encontrar mesmo nesse momento difícil. Tá? Eu não sei quanto tempo isso vai durar, a gente só vai saber lá na frente, quando tiver uma solução. A gente não sabe. Não depende só de nós, né? Mas é um prazer ver vocês, tá certo? Vou parar a gravação aqui agora, mas